conversar com a professora Ana Maria Marques e saber um pouco mais sobre o projeto que ela desenvolve na Universidade Federal de Mato Grosso, especificamente a respeito da realidade das mulheres em situação de privação de liberdade. O nome é Ana Maria Marques, eu sou natural de Florianópolis e foi em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu fiz a minha formação acadêmica em História, graduação, mestrado e doutorado. Quando eu concluí o doutorado, eu prestei o concurso para o UFMT em 2008 e desde então eu sou professora do Departamento de História na UFMT. Então, vai fazer aí, já está indo para 13 anos, né? E do programa de pós-graduação, o programa acadêmico em História e o programa de mestrado profissional em ensino de História também. Ah, legal. E, Ana, você poderia falar um pouco, então, sobre o seu atual projeto, né? O seu atual projeto. Sim, meu projeto de pesquisa atual, que já está indo, já está no seu terceiro ano, né, que eu estou concluindo, e depois deve ter, com certeza vai ter desdobramentos, mas é um projeto que começou lá em 2007, começou a ser gestado, né, lá em 2007, com uma com uma intenção, vamos dizer assim, né, de levar os alunos de graduação em fase de estágio a fazer estágio num ambiente prisional, né? Eu queria que eles tivessem diferentes experiências, né, da prática docente. Eu, como professora que acompanho estágios, né, estágio supervisionado, e propus, então, levá-los para fazer esse estágio no sistema prisional. Hum. Inicialmente houve alguma resistência, mas alguns curiosos também, e aí a gente iniciou esse trabalho lá. Mas ao fazer esse trabalho junto à escola, lá no caso, começamos na penitenciária Ana Maria do Couto, a penitenciária do Estado, que é a maior penitenciária do Estado de Mato Grosso, né? Ao iniciar esse trabalho, eu recebi o convite lá dentro da coordenadora pedagógica de iniciar um projeto que estava no papel, mas que não tinha ainda andamento, né? Que é o projeto de remissão pela leitura. E aí, então, eu aceitei o convite e começamos a trabalhar no que era preciso, necessário para iniciar o projeto o quanto antes, né? Uhum. Então, a gente começou a trabalhar nisso no primeiro semestre de 2017 e o projeto foi começou a funcionar em outubro de 2017. Meu contato sempre foi inicial com a escola Nova Chance, com os professores da SEDUC, né? E com a coordenação pedagógica, né, da unidade prisional. É claro que, ao ter contato com a unidade prisional, a gente é atravessado por outros sentimentos, né? Outras coisas surgem, né? Então, né, toda a situação, né, que é o sistema prisional, né, as condições em que elas têm que enfrentar para poder sair de dentro lá de onde elas estão presas para vir para a escola. Então, no estado de Mato Grosso existem diferentes práticas, né, desse projeto de remissão pela leitura, porque em unidades menores, onde tem menos presas, esse projeto ele é direcionado para quem tiver interesse de participar, né? Mas no caso da penitenciária Ana Maria do Couto, por ser uma unidade grande, a maior unidade, né? Porque são cerca de 108, em torno de 180 a 200 mulheres presas, né? Lá. Então, esse projeto foi destinado só às mulheres que têm ensino médio. E, Ana, como você vê o processo de encarceramento de massas no Brasil?
E tem todo um debate sobre isso, né? Sim. Enfim, É bem complicado, né? Porque o, o Brasil é o terceiro país no mundo que mais encarcera mulheres, né? É uma proporção de 40 mulheres para cada 100 mil pessoas, né? Então, a gente só está atrás da Tailândia e dos Estados Unidos, nossa. né? Proporcionalmente. E essa distância não é muito grande, né? A Tailândia tem 60 por 100 mil e os Estados Unidos em torno de 65 por 100 mil. Né? Então, nós não estamos muito distantes desse número, né? O fenômeno do encarceramento em massa, ele é também um fenômeno de... o sistema é punitivo e ele continua punindo a população negra, que é a grande parte da população que está nas prisões, nos estudos que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, né? É essa característica que a gente vê. É até... A Angela Davis, no trabalho dela, Estarão as Prisões Obsoletas, ela fala, né, que as prisões é uma continuidade do sistema escravagista, né, da escravidão, que continua punindo e tirando a liberdade das pessoas negras. Fazer alguma fala também sobre essa questão dos seriados, de como que a prisão aparece nos seriados, nos filmes, enfim. Então, assim, existe uma grande filmografia, né, sobre pessoas que conseguiram fazer grandes fugas, né, dos presídios e tudo mais. Tem alguns clássicos aí de literatura que viraram filme, né, como Papillon, por exemplo, né, que é um clássico, mas que falam de homens, né, em geral falam de homens. Né, de mulheres, a gente tem muito pouca coisa na literatura e em séries eu indico essa, né, a Orange is the New Black, porque é construída, né, produzida a partir de um livro, né, de uma obra literária com esse mesmo título, e foi escrita por uma mulher que também tem toda essa história do envolvimento com o tráfico, né, e tal, tráfico internacional de drogas, né, e que depois de uma passagem pelo presídio, ela escreve esse livro, né, e o livro deu origem à série, que contam outras tantas histórias que não estão no livro, né, mas que são baseadas em situações reais mesmo que acontecem lá, que acontecem aqui, né, inclusive incluindo rebeliões, né? Mulher na prisão, essa questão da solidão, né? Muitas estudiosas vão falar sobre isso. Quando os homens são presos, eles recebem visitas. Não sei se eu estou reproduzindo alguma coisa aqui também equivocada, mas que no caso das mulheres isso não acontece. Muitas são abandonadas. Sim, elas, por isso que também se cria toda uma rede, né, de afetiva, né, mesmo dentro da prisão, porque elas são abandonadas primeiro pelos homens, né, maridos, companheiros, namorados que não vão visitar, e às vezes também elas mesmas não querem, porque é vergonhoso, elas sentem vergonha de estar ali, né? Então, existe uma cobrança social que está sempre colocando que ela, de certa maneira, culpabilizando a mulher por ela estar ali, né? Então, assim, você devia estar cuidando dos seus filhos, você devia estar em casa e tal. Então, ela tem sempre uma dupla pena, que é também por ser mulher, né? Então, ela foi parar num lugar indigno, um lugar em que ela não devia estar, né? Que aquilo ali não é lugar para mulher.
As prisões originalmente não foram feitas para as mulheres mesmo, né? Foram feitas para os homens. As mulheres iam para os hospícios, né? Uhum. Elas eram internadas como loucas, e as prisões eram feitas para os homens. Tanto que boa parte dos presídios femininos no Brasil, eles foram feitos em construções que antes eram masculinas, eram presídios masculinos, então os presídios foram crescendo, construíam um novo para os homens e deixavam aquele para as mulheres, ou seja, a própria arquitetura não é pensada para as mulheres, né? Ela é totalmente hostil em todos os sentidos, né? Uhum. Então, assim, elas não recebem visita por, às vezes, até as próprias, não só os homens, mas as próprias mulheres da família, né? Não querem que ninguém mais saiba, né? Que elas estão presas. Então, vai visitar, né? Porque pode alguém desconfiar de alguma coisa e tal. E com relação a filhos também, muitas não querem que leve os filhos, que elas têm vergonha que os filhos saibam que elas estão presas. E só para a gente concluir, então, para quem assistir e tiver interesse em aprofundar, você teria assim, uma leitura assim, que você considera fundamental para entender melhor esse. Olha, sobre encarceramento em massa no Brasil, eu recomendo o livro da Juliana Borges, Uhum. né? Que ela tem muito essa pegada de colocar essas questões sobre o racismo institucional, né? Então, e é um livro pequeno, curtinho, né? Uhum. A Juliana Borges, e também recomendo acompanhá-la nas redes sociais, que ela é maravilhosa. Uhum. E, e eu e, assim, pensando um pouco no cenário internacional e global, né? Eu penso que o livro da Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante. Esse livro é maravilhoso, né? Porque ela traz esse aspecto mais global mesmo da luta, Uhum. né? Da luta pelo desencarceramento, né? Que é a luta a ser travada, né? O abolicionismo penal. Tem dois dela, né? A Liberdade é uma Luta Constante e Estarão as Prisões Obsoletas, né? Mas eu gosto muito pelo pensar o aspecto mais global esse, né? Liberdade é uma luta constante. Uhum. São algumas opções bem interessantes. Então, Ana, você gostaria de falar mais alguma coisa? Quem tiver interesse em ler também sobre o meu trabalho e quiser acessar minhas publicações, mais recentemente, agora, no primeiro semestre de 2020, tem um artigo meu pela revista Tempo e Argumento, que vocês podem conhecer um pouco mais do meu trabalho também. Qual é o título do artigo? Não lembro. O título é enorme, eu não Depois sei de eu cabeça. indico aqui depois nos Tá créditos, bom, acho que dá para tá fazer. bom. E Tá bom? sobre a série, tem também o artigo lá da Caminhos, né, Isso, Caminhos da que você Educação. pode, que você pode indicar lá também. E vai ser publicado no e-book também, que nós vamos lançar. Ah, é? É, Hum. então nós vamos ter várias pessoas aqui falando sobre séries e educação a partir lá daquela nossa publicação. Então, você é a primeira, na verdade. Está fazendo as. Opa, Tá bom? Então, tá obrigada. bom. Vamos manter aí o contato, apesar de cada uma na sua casa. Tá bom, eu que agradeço o convite, tá? E um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.